Olá pessoal, neste vídeo vamos descobrir um pouco mais sobre a história do sudário de Turim e também no decorrer do vídeo vamos mostrar como ficou a reconstituição do corpo de Jesus pela análise deste santo tecido. Vamos ver aqui evidências sobre um dos artefatos de tecido mais renomados da história, o Santo Sudário. E será que ele realmente retrata Jesus? Durante séculos, uma imagem da frente e das costas de um homem, impressa em um pano de linho de 14 pés de comprimento, inspirou admiração. Parece alinhar-se com a representação da Bíblia da crucificação de Cristo. Uma nova tecnologia revelou pistas adicionais sobre a história do sudário. No entanto, o debate persiste. O sudário de Turim é uma relíquia sagrada ou uma farsa? Fique até o final do vídeo que temos muito a explorar sobre o sudário de Turim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e já deixe seu like para te entregarmos mais vídeos como este. Então vamos lá. O sudário de Turim desperta uma curiosidade na humanidade há séculos. A imagem de um homem impresso em um pano de linho desperta um questionamento. Por que é tão significativa? Poderíamos estar olhando para o semblante de Jesus Cristo crucificado? Possuímos evidência de seu sofrimento bíblico? A crucificação era um método de execução cruel e brutal, reservado para aqueles que cometeram crimes hediondos, religiosos ou políticos. Dr. Fred Zwobe, um estudioso da crucificação há 5 décadas, observa que as marcas do sudário se alinham com a descrição bíblica da crucificação de Cristo. A concordância entre a evidência do sudário e os detalhes do Evangelho é impressionante. A flagelação, a coroa de espinhos e as feridas de unhas nos pulsos e pés se correlacionam notavelmente. Nas ruas de Jerusalém, o tormento da crucificação se desenrola enquanto Jesus é flagelado por soldados romanos. Mais de 100 marcas de flagelo são visíveis na mortalha. Este instrumento romano, semelhante a 3 tangas de couro com extremidades pesadas, inflige feridas graves como metal que perfura a carne, rasgando a pele, tecidos, vasos sanguíneos e nervos. A zombaria de Jesus como o rei dos judeus e a coroação com espinhos marcam ainda mais sua provação. O arranjo da coroa romperia pequenos capilares, causando as características visíveis. Manchas de sangue na região do cabelo indicam o estado enfraquecido de Jesus, mesmo quando ele carrega uma viga de mais de 70 quilos até o local de crucificação fora da cidade. Despojado e pregado na cruz, Jesus suporta torturas agonizantes. Ao contrário do retrato artístico comum, os pregos perfuram seus pulsos, não suas palmas. As experiências apoiam esta conclusão, sugerindo que os pregos através da palma não apoiariam o peso de um corpo. À medida que o dia diminui, Jesus sucumbe, vigiado por seus apóstolos. José de Arimateia reivindica seu corpo e o coloca em um túmulo. A lança de um centurião romano garante a morte de Jesus. A localização da ferida corresponde à descrição da Bíblia. José coloca Jesus para descansar em uma caverna, envolto em um pano limpo. No domingo, ele descobre a ausência de Cristo, deixando apenas o sudário para trás. Enquanto muito foco envolve a autenticidade do sudário, sua narrativa detalhando a paixão e a morte de Cristo tem um significado profundo. Poderia esta mortalha ser a mesma que envolvia o corpo de Cristo? Durante séculos, estudiosos debateram as origens do sudário. Ele se originou em Jerusalém, foi roubado de Constantinopla durante a Quarta Cruzada. A história do sudário permanece indescritível, com seus começos documentados em Liry, França, em 1355. Foi transmitida através da família Savoy, que a levou para Turim, Itália. Durante as viagens medievais, a família Savoy exibiu o sudário, despertando a curiosidade local. Exposto atrás de uma grade com 4 fechaduras, a mortalha sofreu um incêndio em 1532, que deixou buracos e marcas de queimaduras. Poderia este fogo ter alterado a composição da mortalha, afetando seu teor de carbono? Enquanto alguns desafiam essa noção, os grãos de pólen na mortalha
indicativos do Oriente Médio, sugerem uma origem além da Europa medieval. Os resultados da datação por radiocarbono de 1988 concluíram a origem medieval do sudário. Apesar das controvérsias, a mística do sudário permanece, convidando a exploração contínua em sua história enigmática. A descoberta intrigante foi que a região onde poderia ser montado estava situado entre Jerusalém e Bran. E este aspecto é altamente significativo, pois sugere que o sudário de Turim deve ter sido na Palestina antes dos anos 1300, indicando uma imprecisão potencial na datação por carbono. Acredito que a maioria das relíquias sagradas se originou da Palestina, do Oriente Médio. Além disso, um examinador médico de Kentucky propõe uma teoria inovadora de que o sudário de Turim é uma impressão de contato derivada de um retrato original, trabalhado no momento da morte de Cristo. De acordo com essa teoria, o retrato de Cristo foi criado dentro do túmulo na Mortalha Real. Para simular as condições deste processo, experimentos utilizando luz de velas foram conduzidos. Isto intrigantemente inverte os aspectos claros e escuros da imagem do corpo devido ao uso da luz aérea. No entanto, deve-se notar que o experimento não replica exatamente as propriedades da mortalha. Em contraste, uma teoria diferente postula que a radiação poderia ter desempenhado um papel na formação da imagem na mortalha. Esta teoria sugere que alguma forma de energia ou radiação foi transmitida do corpo envolto no tecido para o próprio tecido. Um médico testa essa hipótese injetando um voluntário com uma dose segura de material radioativo para criar uma imagem. Embora este experimento ofereça insights, ele ainda fica aquém de replicar totalmente a complexidade da imagem da mortalha. A Igreja Católica continua profundamente preocupada com a segurança do sudário, como demonstrado pelo incidente do incêndio de 1997. Para evitar mais deterioração, uma vitrine de alta tecnologia foi construída para proteger a relíquia. No entanto, o processo de envelhecimento do tecido continua, representando uma ameaça potencial à visibilidade da imagem no futuro. Enquanto a Igreja luta para proteger e preservar o sudário, o mundo continua a procurar respostas definitivas sobre a sua origem e autenticidade. A ciência e a fé estão entrelaçadas na busca pela compreensão, e enquanto os métodos científicos fornecem insights, a interpretação final geralmente reside na perspectiva e no coração de cada indivíduo. Apesar dos diferentes pontos de vista, a mortalha permanece um mistério cativante, levando à exploração e contemplação atual. E agora vamos falar um pouco mais sobre a recente mostra, O Homem Misterioso, que revela o Homem do Sudário. No dia 14 de outubro de 2022, foi inaugurada ao público como exibição que investiga a narrativa e os enigmas que cercam o sudário de Turim. O corpo ultra-realista, figura central da exibição, envolto por um pano branco, foi exposto na última das salas expositivas, perante o olhar do bispo Dom José Luiz Setana, o prefeito de Salamanca, Carlos Garcia Carvalho, o decano da Catedral Antônio Matilha, bem como os responsáveis pela artista Esplendor, que acompanharam as descrições da imagem pelo curador da exposição Álvaro Blanco. A apresentação contou com a presença de cerca de 30 jornalistas espanhóis, italianos e portugueses. A exposição está à mostra em 6 salas, com formato expositivo tradicional de alta tecnologia. Em sua última sala, encontra-se o corpo ultra-realista de Jesus Cristo, elaborado como uma espécie de látex com silicone. A imagem pesa 75 quilos, o cabelo da representação é humano, e como detalhado pelo curador, ao tocar a pele da imagem, ela afunda. O corpo não é real, mas simula bem a aparência humana, esclareceu Álvaro Blanco. A captura de imagens por visitantes está proibida. Esse corpo foi criado a partir da análise dos vestígios do sudário,
o que, segundo o responsável pela exposição, evoca uma angústia mais intensa do que a arte, sempre refletindo a morte que se esconde atrás, originada não só pela crucificação, mas também pelo sofrimento, infligida por duas pessoas a 60 centímetros do corpo. Outros dados de distintos estudos apresentam como ele suportou 150 impactos que causaram 250 feridas em formato de leque, dispersas pelo corpo. Para determinar as proporções do corpo de 1,78 m de altura, basearam-se nos pontos hemorrágicos dos pés, pernas e joelhos, entre outros. E assim, o corpo de Jesus foi reconstruído antropologicamente, mediante testes com volumes tridimensionais. O bispo da Diocese de Salamanca, Dom José Luiz Setana, lembrou que ao contemplar a representação, nossos olhos observaram os indícios físicos do sofrimento de Cristo e do amor divino que se manifesta em Jesus Cristo, que falece como um ladrão e como sacrifício pela nossa redenção. Posteriormente à sua morte em Nazaré, ele emerge, ainda que de maneira um tanto distorcida, a imagem de um homem marcado por tormentos. O sudário preservado em Turim permanece como um desafio à intelectualidade, como afirmou São João Paulo II em 1998. A imagem corporal no sudário, na região definida pelas extremidades do tecido de cor mais escura, não atravessa o pano, carece de contornos ou traços de pincelada, não ostenta rastros de pigmento. Não se trata de uma pintura, mas do resultado de uma oxidação ácida desidratante das fibras de linho. A ciência forense confirmou que, em algum ponto de sua história, o sudário cobriu um homem que enfrentou torturas, o que está em consonância com os relatos evangélicos, como a coroa de espinhos e a perfuração no flanco. As várias pesquisas realizadas continuam a não conseguir explicar como a imagem se formou, com suas características de negativo fotográfico, suas 3 dimensões e a ausência de pigmentos. O santo sudário talvez seja incompatível com certas técnicas artísticas, pictóricas ou científicas, mas o sangue, sem dúvida, é compatível com um corpo humano. Salamanca é o ponto inaugural da exibição, mas ela percorrerá todo o globo, que iniciou em 2022, marcando presença em diversas cidades dos 5 continentes. A exposição também inclui como peças primordiais as moedas de 30 denários semelhantes, uma recriação de 2 tipos de chicote romano, um flagelo, cuja punição era realizada por 2 indivíduos postados à direita e à esquerda. Esses flagelos romanos são os responsáveis pelos ferimentos reais no prisioneiro. Além disso, há uma recriação dos títulos de frutos encontrados em Roma, onde o título de frutos foi identificado com análise caligráfica em diferentes línguas: hebraico, latim e grego. A coleção também conta com 8 lanças romanas de diferentes modelos, incluindo um modelo correspondente à ferida no flanco direito do homem do sudário, na 5ª e 6ª costelas, com um diâmetro de aproximadamente 4 centímetros. Ademais, há uma recriação do Santo Sepulcro com as dimensões fornecidas pelo especialista Florentino Dias. No ano de 1898, uma exibição do sudário foi realizada em Turim, Itália, e durante essa ocasião, segundo o fotógrafo Secondo Pia, capturou uma fotografia do sudário, afirmando que ele é um negativo fotográfico, no qual mobilizou inúmeros artigos serem publicados para apoiar a autenticidade do sudário. A sala forense exibe estudos médicos realizados sobre o sudário e sua análise do ponto de vista da medicina forense. A exposição permaneceu em Salamanca até 15 de março de 2023 e foi a única localização na Espanha. Até novembro do ano passado, mais de 18.000 pessoas já haviam visitado a mostra. Chegamos ao fim deste vídeo. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre o Santo Sudário.
Já deixa seu like se você gostou e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.